Como vão, Vetters? Patrick aqui com a Vetted. Hoje estamos falando sobre isso. A psionica, ela é uma hipótese. Sabe, eu sei que está meio que em voga ou em alta neste momento falar sobre isso, e muitas pessoas afirmam ter interações psiónicas. Eu não vi o tipo de estudo científico que tenha sido realizado que realmente a valide. Seja o que for que sejam, estão interagindo e alterando o DNA humano. Bem, se em algum momento eles tivessem a intenção de nos alterar, a esse nível, como no Gênesis. Nesse nível, quer dizer, claro, eles até poderiam, digamos assim, mas seria preciso ter uma compreensão completa e absoluta de como o DNA funciona. O problema, claro, é que o que eu mencionei foi o contágio social, no sentido de que você pode influenciar outras pessoas e as histórias delas apenas por já ter ouvido isso antes, que é o motivo pelo qual, por exemplo, Jacques Vallée diz, se você acha que teve uma experiência, não se submeta à hipnose, porque você está contaminado por coisas que você assistiu na televisão, e tudo o que a hipnose pode fazer é consolidar uma memória falsa. Certo, Vetters, por favor, cliquem no botão de curtir, isso realmente ajuda muito os vídeos. E claro, se ainda não são inscritos, cliquem no botão de se inscrever, pessoal. Certo, então, sobre o que é o vídeo de hoje? Bem, é sobre psionismo. Veja bem, o Dr. Gary Nolan acabou de fazer uma entrevista que realmente não está recebendo muita atenção, para ser honesto com você, e é realmente uma conversa bastante interessante. E como o Dr. Gary Nolan tem feito parte do Skywatcher, os comentários dele sobre psionica foram muito interessantes, especialmente porque tem o trailer do meu próximo documentário sobre psionica saindo amanhã. Então, não deixem de conferir. Vou colocar um link aqui embaixo, ok? E talvez quando você estiver vendo isso já tenha sido lançado. Mas, sabe, estou numa fase de psionicos no momento, sabe? Eu passei por toda uma jornada investigando isso. Então, ouvir os comentários do Dr. Gary Nolan sobre psionica foi realmente bastante interessante e honestamente, é muito nuançado. É uma resposta bastante razoável e serei honesto, não era o que eu esperava que ele dissesse. Eu também tenho outros clipes, porque durante esta conversa o Dr. Gary Nolan também disse outras coisas, junto com alguns dos outros apresentadores que fizeram parte desta conversa, levantaram alguns bons pontos, fizeram perguntas muito boas e acho que vieram de telespectadores também. Tipo, foi muito bom. Então temos algumas coisas interessantes para abordar, mas primeiro vamos começar com o Dr. O que Gary Nolan disse sobre psionicos. Quais são seus pensamentos sobre psionicos que podem se conectar com a tecnologia e as conversas que eles podem ter? Como isso se relaciona com dados de IA e a hipótese do sistema de controle? Bem, então, psionismo é uma hipótese. Sabe, eu sei que é algo que está meio que em voga agora, para se discutir, e muitas pessoas alegam ter interações psiónicas. E a minha hesitação se deve ao fato de que conheço pessoas que afirmam possuir essa habilidade, mas eu não vi o tipo de estudo científico realizado que a valida de forma conclusiva. Agora, eu conheço pessoas que afirmam que conseguem fazer isso de forma consistente, e eu sei que as pessoas que afirmam isso vão lá e fazem, então é uma hipótese que ainda precisa ser, pelo menos, confirmada a um nível que eu sei que eu poderia conversar com outro colega meu, sabe, na minha área e dizer: ei, você deveria dar uma olhada neste artigo que acabou de ser publicado sobre isso. Ok, então isso é super interessante. Ele está apenas a chamar-lhe uma hipótese, né? Novamente, não estou a dizer que ele está errado ou certo. Ele é o inteligente, não eu. Mas, considerando a sua ligação com a Skywatcher, ele conhece pessoas que o fizeram. Sim, Skywatcher, certo? Ele fez parte da Skywatcher e conversou com eles e esteve em alguns dos vídeos deles, e eles são totalmente sobre ativos psionicos, e essa era toda a coisa deles, certo? Para sair, usar recursos psionicos para invocar OVNIs, depois usar
um cavalheiro chamado James Fowler usar a tecnologia dele para, então, sabe, também trazê-los para fora. Era tipo um dog whistle. Então, eu acho que era uma mistura e depois capturar tudo isso em vídeo e, basicamente, o que ele está dizendo é que ele não viu nada que, sabe, o convenceu ainda. Dr. Nolan estava presente no local e esta era a sua própria perspectiva sobre o ocorrido. Eu, por outro lado, não consegui avistar absolutamente nada, nem no céu, nem mesmo no solo. Mas o que eu vi foi um indivíduo que, no meio de uma tentativa de chamar um objeto como esse, exatamente no momento em que ele disse que estava interagindo com alguma coisa, o indivíduo no telhado que tinha as câmeras viu algo. Quando revisamos o que a pessoa no telhado tinha visto, algo apareceu, quero dizer, foi algo muito rápido, mas era evidente que não era um inseto. E então, o que é que eu tenho? Eu tenho uma pessoa que afirma estar a fazer alguma coisa. Era evidente que ele estava em grande aflição no momento da alegada interação. E naquele exato momento, algo é avistado. O que você tem? Você tem uma correlação. E realmente, todo mundo estava curioso para saber o que o Skywatcher andou fazendo, certo? Porque eles supostamente estavam neste tipo de dados, sabe? Não capturando, porque era o que todos os estudos de campo faziam, mas meio que analisando todos os dados, certo? É o que eles vêm fazendo há tanto tempo, porque eles têm estado tão quietos, certo? Então, não sei, foi apenas interessante ouvir o Dr. Gary Nolan dizer isso, para ser honesto com você. E se eu puder ser bem honesto, eu adoraria muito entrevistar o Dr. Gary Nolan sobre este assunto especificamente. Claro, e outras coisas que ele já discutiu. Ele é sim uma pessoa maravilhosa para se conversar. Eu já vi tantas, mas tantas entrevistas com ele, e eu adoraria muito fazer-lhe tantas perguntas, não é? Ele parece muito acessível e quer conversar sobre as coisas, e eu consigo apreciar isso. E ele é, sabe, extremamente inteligente, e o que ele realizou na pesquisa do câncer está num patamar completamente diferente. Se ele tivesse feito apenas isso em sua vida, ele já mereceria um prêmio Nobel da Paz. Tipo, uma grande honra, não é? Quer dizer, a quantidade de vidas que ele salvou com a pesquisa dele sobre o câncer quer dizer, é simplesmente incomparável, certo? Então, mas os comentários dele sobre psionica, de novo, sendo apenas uma hipótese e ainda não comprovada, não é algo que ele levaria aos colegas. Eu, de novo, não estou dizendo que não concordo com isso. Eu, na verdade, concordo com isso. Mas eu simplesmente não esperava que ele dissesse isso, considerando a conexão dele com o Skywatcher. Quer dizer, ouça o que Ross Coulthard acabou de dizer sobre o Skywatcher. Temos o Ed. Olá, Megan, Ed, aqui da Nova Zelândia. Podes, por favor, perguntar ao Ross se ele sabe de algo sobre o que se passa com a Skywatcher? Inicialmente, Jake estava bem convicto de que veríamos muito nos primeiros 6 a 12 meses, mas parece que tudo ficou quieto nessa frente. E então, há momentos, eu estava no X e o Ian acabou de me postar. Ele está dizendo: eu estava seguindo Jake Barber e talvez seja eu, mas não consigo encontrá-lo no Twitter agora. E também notei que a página do Skywatcher no Twitter não tem posts ou atualizações. Está acontecendo alguma coisa? O que eles aprontam, ou alguma razão para o silêncio estranho, e eu disse, eu ia te perguntar, e então Ian me respondeu e disse, eu encontrei o Jake. A última postagem dele foi um repost em outubro. A última postagem da página do Skywatcher foi em agosto. O ímpeto deles parou completamente. Estranho? É estranho e não sei o que está a acontecer. O que disseram-me oficialmente que a Skywatch passou da fase de investigação de campo e que agora analisam dados. O que devo dizer foi uma surpresa para algumas das pessoas com quem falava dentro da Skywatcher. Eles pensavam que os estudos de campo iriam continuar. Pode ter a ver com o facto de James Fowler ter deixado de trabalhar com a Skywatcher e ele fornecia muito do equipamento técnico que permitia a monitorização e gravação de fenómenos, incluindo a detecção e o rastreamento. E, obviamente, a atração usando o chamado apito de cão. Estaria a especular. Não falei com o Jake recentemente. Eu vou falar com ele. Vou perguntar o que está acontecendo. Estou ciente de algumas coisas que têm acontecido a respeito do Skywatcher sobre as quais não posso falar. Gostaria de poder falar mais abertamente sobre isso. Mas, basicamente, da última vez que tivemos notícias deles, a explicação oficial era que estavam na fase de análise de dados. E sim, acho que já passou da hora de termos uma atualização. E olha, para ser justo, a Skywatcher ainda tem até janeiro para a promessa de 1 ano que eles fizeram, certo? Eles disseram
que isso saiu em janeiro, em meados de janeiro, ou perto do fim de janeiro. Então eles ainda têm tempo para, sabe, reaparecer, e eu tenho a sensação de que eles vão aparecer no ano novo. Não sei disso, mas tenho a sensação de que eles são. E o Skywatcher é mencionado no nosso documentário. Não está no trailer de forma alguma, mas está no documentário. Nós falamos sobre isso porque eu estava tentando conseguir uma entrevista com Jake Barber o tempo todo e não consegui. Ele tinha oferecido a possibilidade de me levar para as instalações da Skywatcher para que eu pudesse testemunhar o que eles faziam e até participar de alguns dos estudos de campo. Mas ele precisava verificar com as pessoas e outras coisas e simplesmente não aconteceu. E na verdade eles pararam de fazer entrevistas por completo. Então senti que não era só eu. Eles simplesmente deixaram de fazer isso de uma vez por todas. E todos os seus, entre aspas, ativos psionicos estão agora por conta própria a fazer as suas próprias coisas. Quer dizer, eu até cheguei a entrevistar o Mike Batista, que estava com a Skywatcher antes. E quando o entrevistei, ele disse que não podia falar do Skywatcher por um NDA que assinou, mas continua por aí fazendo o que faz e promovendo a psionics com outras pessoas, certo? E eu o entrevistei para o documentário. Lancei uma parte no canal Vetted, vou deixar um link abaixo para você conferir. Então, isso te levou a trabalhar com a Skywatcher. Eu sei que você provavelmente... Não sei o quanto você quer falar sobre isso. Eu não consigo responder a absolutamente nenhuma pergunta sobre Skywatcher. Sabe, especialmente se for formulado na pergunta, se você mencionar Skywatcher, eu terei que deixar essa de lado. Mas, sabe, aquele evento na minha carreira foi um catalisador que me levou a trabalhar com... sabe, empreiteiros militares como um ativo psíquico. Por que não pode falar de Skywatcher? Eu estou sob acordo de confidencialidade com eles e é que eu não sou esta não é uma entrevista do Skywatcher, então... Sabe? E há muito mais pra ver no documentário sobre aquela entrevista, porque eu não partilhei tudo. Foi simplesmente interessante. Achei estes comentários bastante interessantes. Mas olhe, o Dr. Gary Nolan não parou por aí. Novamente, esta é uma conversa com muitas nuances, e eu ainda não me decidi sobre a psionica. Na verdade, estou mais interessado nisso agora do que estava antes de fazer o documentário, certo? Então, vamos ouvi-lo complementar o que ele estava dizendo inicialmente. Mas eu vou, mudar um pouco a perspectiva e sabe, porque a psionica ela é frequentemente mal interpretada como magia, ou, sabe, como sabe, aquela palavra, a palavra ruim, aquela palavra de 3 letras. Porque no fundo pode ser apenas tecnologia, sabe? E que, quer dizer, bem, pense nisso desta forma. Nossos cérebros e tudo o que somos, eu estou interagindo com você através de ondas quânticas. Você é apenas uma série de ondas quânticas que por acaso se manifesta parecendo o Reed, sabe? E é assim que meu cérebro de carne pensa em você. E ainda assim estamos nos comunicando através de assinaturas quânticas ou de formas quânticas. Mas agora, quem é que pode dizer com toda a certeza que lá no nível mais fundamental da realidade, onde quarks e tudo o que consideramos formar átomos e assim por diante existem, que não há informação fluindo por ali, que a maneira certa de manipulá-lo à distância poderia ser detectada ou que a informação poderia ser transferida? Quer dizer, já sabemos que isso deixa os físicos loucos que se possa ter, sabe, emaranhamento quântico. Isso simplesmente não faz sentido, sabe? Quer dizer, eles usam. Nós usamos muitas coisas que não entendemos bem. E talvez nós simplesmente ainda não tenhamos compreendido o que é, e outra pessoa já tenha descoberto a solução. Então, eu considero isso como tecnologia. Não vejo isso como algo mágico. Mas é uma tecnologia que nós não compreendemos e ainda não sei como reproduzi-la. Agora, o que eu realmente acho interessante é que quando as pessoas afirmam possuir essas capacidades, elas parecem se manifestar em famílias ou seguir linhagens familiares. Então, se isso se manifesta em famílias, isso pelo menos sugere que há uma componente genética envolvida. E uma vez que o DNA projeta o seu cérebro e a própria arquitetura cerebral, então o que isso poderia indicar é que existe uma arquitetura já escrita no projeto genético do DNA que pode tornar algumas pessoas mais capazes do que outras. Sim, estou a entender o que você disse. Apenas uma hipótese. Então, isso é interessante, não é? Famílias, sabe, meio que me deparei com algumas dessas situações eu mesmo quando estava lá fora,
Sabe, eu sempre pensei que a psiônica também é algo para qualquer pessoa, e eu ainda acredito nisso, essencialmente, mas isso é como dizer, sabe, que qualquer um pode jogar basquete, mas nem todo mundo consegue jogar no nível do Michael Jordan, certo? Ou no nível da NBA, não é? Então, ainda pode haver algo especial ali. Algumas pessoas são apenas mais propensas a isso, não é? E há famílias de atletas. Já conheceu alguma na América? Certo? Sou do Texas. Tipo, você encontra essas famílias de atletas. Todo mundo na família é simplesmente sensacional em esportes. Eles vêm de uma linhagem de esportes, de atletas e de coisas assim, certo? Então essa não é uma hipótese assim tão louca. Na verdade, é bem razoável e se baseia em algo que já existe e que conhecemos na vida real, não é? Então, não sei. Só achei isso bastante interessante e sabe, que pode ser apenas uma tecnologia que não entendemos, uma tecnologia do cérebro, certo? E ele está certo que as pessoas consideram isso magia, especialmente com psi na frente, certo? Porque no nosso documentário, Psionica, exploramos outras coisas relacionadas a psi, certo? Não apenas invocar orbes com a mente, nós exploramos outras coisas. Agora, o foco principal é a invocação de orbes com a mente, mas nós definitivamente, ou OVNIs ou o que for, certo? Mas nós definitivamente investigamos outras coisas, pessoas com apenas habilidades mentais. Porque, veja, no fim das contas, não entendemos o poder da mente ou mesmo o que a consciência realmente é, então não sabemos seus limites, se é que tem algum, certo? E acho isso fascinante, né? E o que Gary Nolan acabou de dizer também é muito fascinante. Então, vamos continuar porque o Dr. Gary Nolan disse ainda mais coisas que achei bastante fascinantes. Vou encaixar uma segunda pergunta aqui. Hipoteticamente, se houvesse algum desejo de afetar a funcionalidade humana ou preferir alguém mais inteligente, mais alto, mais baixo, ou de uma etnia diferente em relação a outra, como esse tipo de intervenção genética hipoteticamente ocorreria? Como deveríamos encarar isso? Você quer dizer intervenção? Sim, então, novamente, isso está inserido no contexto geral das discussões aqui, que de alguma forma, seja o que for que eles sejam, estão interagindo e alterando o DNA humano. Bem, se em algum momento eles quisessem nos alterar a um nível tão profundo como na nossa própria essência... Nesse nível, quero dizer, é claro que eles poderiam, digamos, mas você teria que possuir uma compreensão total de como o DNA realmente funciona, que nós não possuímos atualmente. Não é como se você fosse pegar o DNA e simplesmente emendar Sabe, uma das coisas pelas quais sou conhecido é por ter desenvolvido o sistema de transferência retroviral que permite mover grandes pedaços de DNA, sabe, para as células. E toda a terapia gênica humana com retrovírus é feita usando uma técnica que eu desenvolvi com outro cara chamado Warren Perrin no laboratório do David Baltimore anos atrás. E isso se baseou em algo que este cara realmente brilhante, Richard Mulligan, inventou em primeiro lugar. Eu só deixei o sistema dele um pouco mais rápido, mas a invenção original foi dele. Bem, não seria assim tão grosseiro, porque veja bem, e esta é a explicação que costumo dar com frequência. Onde está o gene para a construção de ninhos nas aves? Não existe um gene. Certo? Há muitos lugares que você poderia mudar no genoma que quebrariam a construção do ninho, mas a estrutura do que faz um tipo de ninho versus outro está codificada no DNA e começa bem no início da primeira divisão celular, quando o DNA tem uma estrutura diferente. São apenas genes ligando e desligando. O DNA literalmente tem uma estrutura 3D. Isso é a computação, isso é o código, e é por isso que eu queria construir aquele instrumento que acabei de mostrar. E cada vez que a célula se divide, você pensa nela como um programa que se descompacta, que se desdobra num novo ambiente que ela espera. Ela espera o novo ambiente e está construindo a estrutura do cérebro do pássaro de uma forma que realiza a construção do ninho. Então, para nós projetarmos um pássaro que faça um ninho diferente, teríamos que entender tudo isso. Processos incognoscíveis num nível de complexidade que é uma super inteligência. Certo. Então, se alienígenas estiverem interferindo com humanos, não estão fazendo isso por alguma grosseira manipulação de DNAs. Estão fazendo isso aqui e ali de uma forma que seria, francamente, para mim, pelo menos quase impossível de rastrear. Estou pensando. Seria tão... É impressionante. Pois é. Porque
toda e qualquer mudança que você faz, ela sempre tem ou pode ter uma consequência negativa, um lado ruim. Então, não basta apenas mudar aquilo que você acredita que vai melhorar, mas é preciso considerar todas as possíveis consequências negativas que podem surgir em outras áreas. Assim, toda vantagem em um ambiente ou nicho é uma desvantagem em outro. Então, isso é realmente fascinante, não é? Apenas este aspecto do DNA. E eu adorei o que ele disse sobre onde está o genoma para o ninho de pássaro, não é? Para as aves que constroem ninhos. Onde está isso? Isso é tão fascinante. Veja, nós simplesmente não compreendemos tudo. E a resposta dele também, tipo, sabe, os alienígenas estão, tipo, sabe, mexendo com o nosso DNA. Para falar de um jeito simples, tá? Linguagem da rua, como gosto de dizer, porque alguns termos, quando as pessoas querem parecer espertas, e eu não sou, eles e são espertos, bem mais espertos que eu. Mas só entre nós ouvindo, né, a gente só quer saber a verdade, né? Sejamos realistas. Estão falando de alienígenas inserindo coisas no seu DNA e te tornando de alguma forma diferente ou com capacidades distintas ou quem sabe, talvez sistemas de rastreamento. Eu não sei. Mas a resposta de Gary Nolan é, bem, você teria que entender a totalidade de como o DNA funciona para realmente saber se isso está acontecendo, isso, aquilo ou o outro, e eu concordo com isso. Bem, de novo, sabe, essa é uma resposta muito razoável. E sabe, é interessante pensar nisso como uma teoria, uma hipótese. Estamos só a jogar ideias no ar aqui, pessoal, certo? Estamos só a jogar ideias no ar. Mas eu acho isso fascinante, né, o aspecto do DNA. Existe algo em nosso DNA que jaz dormente e que nós então despertamos? Conheci pessoas ao longo da jornada da psionica que pensavam isso, certo? O que foi interessante é que tantas pessoas diferentes pensavam tantas coisas diferentes sobre a psionica e como a mente funciona, e todas tinham protocolos e abordagens distintas e o que exatamente estavam invocando, e achei isso fascinante. Todo mundo pensa sobre isso de um jeito diferente. Não existe uma resposta verdadeira ou um consenso na comunidade psionica. Se existe, não tenho certeza do tamanho dessa comunidade. Mas isto é simplesmente fascinante, não é? Como que o nosso DNA funciona e o que exatamente está lá dentro, não é? Será que estamos predestinados a fazer as coisas que fazemos? Um castor constrói uma barragem, um pássaro constrói um ninho. Por quê, não é? Por que eles fazem isso? Por que cavalos não constroem casas? Certo? Por que meu cachorro não constrói uma casa, ou um ninho, ou algo do tipo? Você entende o que eu quero dizer? Tipo, será que nós fazemos coisas desse tipo, que estamos simplesmente predestinados a fazer, independentemente do que aconteça? Eu acho essas coisas simplesmente fascinantes. E será que parte disso é a nossa capacidade de, sabe, conseguir nos comunicar com as nossas mentes de uma forma que jamais teríamos imaginado ser possível, ou de possuir poderes com as nossas mentes que nunca sequer pensamos que seriam possíveis? Né? Quer dizer, me diga que você nunca tentou o truque mental Jedi antes, só pra mover coisas com a sua mente. Pra ser sincero, qual é? Você com certeza já tentou isso. Eu sei que sim, certo? Esta é a minha capa de iPhone, certo? Vou tentar movê-lo com a mente, certo? Todos nós já tentamos isso. O truque mental Jedi. Tudo bem? Certo? Todos nós já tentamos isso. Vamos ver o que consigo fazer aqui. O que aprendi, certo? Vamos ver. Nada está funcionando. Eu não consigo. Yok, Hajuki, você tem que dizer, sabe, talvez uma palavra especial, sabe? Kelly Clarkson, não tenho a menor ideia. Sabem o que é? Boom! Bada bing! Estou só a inventar coisas da minha cabeça agora, pessoal. Não é... Não consigo, nem sei o que fazer. Tipo, o que estou fazendo? Sabe, por que estou com a mão levantada? Vamos só tentar isso. Tá bom, sabe o que é engraçado? Na minha cabeça, eu estou tipo a levantá-lo. Eu estou a vê-lo a mover-se na minha mente. Ai, tá bom. Aparentemente eu simplesmente não consigo, mas vamos só. Que bomba. Ok, achei que talvez desse certo. Voltando ao vídeo agora. Então, olha, vamos seguir em frente, porque, de novo, né, o Dr. Gary Nolan disse outras coisas fascinantes. Foi uma ótima conversa. Vamos deixar um link abaixo para a entrevista completa, então, por favor, vá conferir. Como devemos encarar a falta completa ou quase completa de tal prova concreta, dada uma presença global tão potencialmente abrangente e duradoura? Será que é não deixar vestígios? Será que é encobrir os rastros? Será que a evidência está, de facto, à nossa volta, mas nós simplesmente não temos a rede conceptual para capturá-la ou a rede de recolha de dados?
Bem, é tipo com cientistas, quer dizer, quando um outro cientista me fala algo sobre o que eles encontram no laboratório deles, não preciso ir lá ficar em cima dos pós-doutorandos ou dos alunos de doutorado deles para validar isso. Eu contextualizo isso com outras coisas que eu já conheço e enquanto estiver em conformidade, eu acredito. Desculpe, qual era a sua pergunta novamente, exatamente? Simplesmente, como é que devemos encarar a quase que completa ausência de provas? Será que é o governo que o está a esconder? Será que é a NHI? Será que faz parte do sistema de controle que está a evitar que o deixem para nós encontrarmos? Quer dizer, dependendo do ponto de vista, você poderia dizer que é o sistema de controle que continua a te enganar para algum futuro. Você poderia alegar teorias da conspiração ou que eles ficaram muito, muito bons em coletar as evidências antes que qualquer outra pessoa pudesse. Ou, sabe, talvez a única prova, talvez a prova não seja global, talvez a prova seja pessoal. Sabe, quer dizer, esse é realmente um dos pontos que eu estava abordando sobre cientistas. Eu nunca vi DNA. Quando eu era pós-doutorando, eu clonei o gene que ativa o HIV. Esse era o meu projeto. Ele se chama NFKB P65-RELA. Mas eu nunca ouvi. Mas eu sei o que ele faz sabe, eu estava competindo contra dezenas de outros laboratórios. Felizmente nós ganhamos, sabe? E se eu não tivesse feito isso, eu provavelmente não teria conseguido minha posição em Stanford. Então, eu não preciso vê-lo, eu só preciso ver ao seu efeito para saber que ele é real. E a maioria dos biólogos, nós nunca vimos uma proteína, mas nós sabemos como ajustar o sistema para fazer a proteína, ou pelo menos a nossa visão do que está na caixa preta operar. Mas eu não preciso da permissão do meu pai para saber o que eu sei. E eu vou continuar a agir pessoalmente partindo do princípio de que existe algo. Eu só não sei o que é. Quer dizer, que pergunta excelente feita Foi o Reed Summers, que estava lá e dirigiu essa pergunta ao Gary. Que pergunta verdadeiramente maravilhosa. Acho que nunca tinha ouvido fazerem essa pergunta antes e tenho que dizer, é uma pergunta realmente muito, muito boa e me fez refletir profundamente sobre o assunto. Eu não tenho bem uma resposta para isso, para ser honesto com você. Mas eu gosto do que o Gary disse aqui, certo? Sabe, talvez a prova seja algo muito pessoal, não é? E veja bem, eu também acredito que precisamos de provas para o mundo e provas científicas. E tenho certeza que o Gary concordaria. Mas, apenas como um pequeno à parte, não é? Existem aspectos na nossa vida onde a prova é algo pessoal, certo? Olha, há quem diga, se você tiver pensamentos positivos, terá uma vida mais positiva. Qual a prova disso? Eu acredito que seja verdade, sim. Não há prova, mas é uma prova pessoal, certo? E no fim das contas, o que mais importa? Está afetando a minha vida. Então, é isso que eu penso. Acho que pensar de forma mais positiva e otimista na vida pode te ajudar a ter um efeito mais positivo e realista. Agora, houve alguns estudos sobre isso e aquilo, mas não é como se fosse um fato comprovado, certo? E consigo pensar em muitos outros exemplos assim, certo? Uma dieta que funciona para você, que os médicos podem dizer, isso não funciona. Sim, mas somos pessoais. Nós somos todos indivíduos únicos neste planeta. Portanto, o que funciona para uma pessoa não funciona para todas as outras, certo? Então a ideia de prova pessoal é interessante e de divulgação pessoal, e eu posso respeitar isso. Se alguém disser, ei, eu acredito, e é só isso que importa. Cara, respeito total, para ser honesto contigo, certo? Você não precisa que o mundo acredite. Eu entendo isso. Mas se quisermos estudos e financiamento e isso e aquilo, teremos que ter algum tipo de prova aceita pela comunidade científica e pela comunidade global. Quer dizer, isso simplesmente terá que acontecer. Mas enquanto isso, não há problema nenhum com a prova pessoal e eu gosto muito disso. E, você sabe, o Gary Nolan dizendo que nunca viu DNA, não é? Mas nós sabemos que ele existe, não é verdade? Eu não sei, eu só achei que essa era uma pergunta fascinante e uma resposta fascinante. E para ser honesto, eu não sei realmente mais o que dizer sobre isso. Então, por favor, me digam nos comentários. Tenho certeza que muitos de vocês
Vocês são muito inteligentes, vocês me avisam em todo vídeo, sabem que eu entendi tudo errado e que vocês já resolveram tudo. Então, por favor, deixem nos comentários o que vocês pensam sobre isso. Agora, esta próxima parte, algumas pessoas talvez não gostem do que o Dr. Gary Nolan tem a dizer aqui, por isso guardei para o final, mas eu achei que era algo bastante razoável. E para ser bem honesto, eu praticamente concordo com ele. Qual a sua opinião sobre quem alega exposição direta à inteligência não humana como prova? Bem, sabe, eu certamente não a descarto de jeito nenhum, sabe, porque como é do conhecimento de todos, eu declarei publicamente que quando eu era apenas um garoto, eu via pequenas coisas no meu próprio quarto que, você sabe, só 20 anos depois eu consegui olhar para trás e dizer, bem, era isso que as outras pessoas estavam vendo. Certo? Agora, eu não vejo isso como prova. Quer dizer, pode ser algum tipo de, sabe, junguiano, sabe, o subconsciente, qual é o termo? Inconsciente coletivo. Obrigado. O inconsciente coletivo, então, poderia ser apenas uma metáfora que qualquer pessoa veria, mas sabe, eu não descarto isso. E é por isso que, na verdade, eu pedi ajuda publicamente e, de fato, um estatístico me procurou quantas anedotas formam uma verdade. Então ele disse que, e a resposta dele foi, bem, podemos aplicar os priores bayesianos. E o problema, claro, é o que eu levantei. O contágio social, no sentido de que você pode influenciar os outros e as histórias deles apenas por já ter ouvido antes. É por essa razão que, por exemplo, Jacques Vallée afirma, se você acredita que teve alguma experiência, não se submeta à hipnose, porque você está contaminado por, você sabe, coisas que já viu na televisão. E tudo o que a hipnose pode fazer é consolidar uma memória que não é verdadeira. Certo. Certo? Então, sabe, o que eu pediria, se alguém quiser interagir, é uma das coisas que levantei na própria palestra, que é, me diga algo que eu não deveria saber. Me diga algo que os humanos não deveriam saber. Como fazer máquina? Eu não deveria saber como fazer. Você sabe, isso é, para mim, uma prova de interação com alguma coisa. Sabe, Gary, você mencionou na sua apresentação que fez mais cedo. Não, eu não consigo. Desculpe. Eu vou atualizar um pouco, só um pouquinho, porque, sabe, eu tiro sarro do Neil deGrasse Tyson o tempo todo. Mas ele está certo neste contexto. Ele diz, sabe, traga-me um cinzeiro alienígena. Bem, alienígenas não deveriam fumar em primeiro lugar. Você deveria saber disso. Mas, sabe, mas eu acho que a prova, quer dizer, a verdade do que ele está dizendo é, traga-me algo que eles tenham que nós não temos. Que eu possa rastrear até algo não humano. Então, desse ponto de vista, ele está 100% certo. Diz-me algo que eu não devia saber. Adoro isso, não é? Diz-me algo que tu não saberias. Essencialmente, não é? É o que ele está a dizer. Mas, sabes, se já tiveste uma experiência, não te deixes hipnotizar. Você será influenciado. No período entre a experiência que você teve e o momento em que você foi hipnotizado, você será influenciado pelas coisas ao seu redor. E eu sei que muitas pessoas não vão gostar disso, porque há muitas histórias que surgem de pessoas hipnotizadas. Terapia de regressão, certo? Elas entram em suas mentes e saem com novas histórias e novas coisas e todos esses detalhes. E eu aprecio o Gary por dizer isso, para ser honesto com você, porque eu concordo. E isso vai irritar muitas pessoas, para ser honesto com você, certo? Mas, sabe, antes de mais nada, que ótima pergunta. Quem quer que tenha perguntado isso, não é? Que ótima pergunta. Acho que nunca me fizeram essa pergunta. Novamente, esta é uma entrevista fascinante que ninguém viu. O link está abaixo. Vão assistir a tudo isso, pois eles cobrem muita coisa. Esta é uma conversa muito inteligente sobre o fenômeno, o tópico que eu realmente aprecio. Sei, né? E eu recomendo muito que você ouça tudo. Eu não digo isso com frequência. Você sabe disso. Então, eu recomendo muito. Estas são perguntas realmente muito boas. Que pergunta fantástica, não é mesmo? Tipo,
Se você teve uma experiência pessoal, será que isso é prova, não é? Essencialmente, tipo, bem, eu tive uma experiência com um ser não humano, então isso serve como prova. Sim, mas isso é algo subjetivo, não é? É anedótico, não é? E as pessoas acabam por contaminá-lo ao tentar descobrir mais informações disso, usando todas essas outras técnicas que não são realmente comprovadas, ou seja, a hipnose, não é? Voltando a essa terapia regressiva, certo? Então, sim, achei que essa era uma pergunta fascinante e sei que isso afeta muitas pessoas, porque sei que muitas pessoas tiveram experiências, o que eu consigo entender perfeitamente. Eu conheci tantas pessoas que são tão autênticas e genuínas que experimentaram algo que não conseguem explicar, certo? Agora, eles podem teorizar ou isso ou aquilo sobre o que é ou o que for, mas eles simplesmente dizem, foi isso que aconteceu, foi isso que eu vi, foi isso que eu ouvi. Foi o que eu senti o cheiro, foi o que eu senti, seja lá o que for. É isso e pronto, eu realmente não sei. Sabe? E algumas pessoas, sabe, começam a escrever livros, vão a conferências e de repente elas têm, sabe, 35 novas experiências para compartilhar, tipo, eu fui hipnotizado e agora, sabe, estou falando com uma mulher, sabe? É tipo, espera, o quê? Tem umas merdas muito loucas por aí, né? E temos que peneirar tudo isso, não é? É tipo, você tem que manter a sua experiência bem crua e fresca, sabe? Para que ela não seja de forma alguma contaminada, não é? Não queremos sangue na água. Um salve para a Dave Matthews Band. Mas, sabe, eu achei que essa foi uma ótima pergunta e uma ótima resposta do Gary. E, novamente, eu super recomendo que vocês confiram essa entrevista. Vou deixar um link aqui embaixo. E não se esqueçam que o trailer de Psyonix está saindo. Por favor, apoiem, assistam e, compartilhem. Vou continuar falando sobre isso por um bom tempo. O filme só será lançado no ano que vem, mas queríamos divulgar um trailer mais cedo, como se faz, sabem? E tenho certeza de que teremos outras coisas para mostrar ao longo do caminho. Vou lançar mais algumas entrevistas do documentário que não foram incluídas na versão final. Agora que eu vi, sei exatamente o que está nele. Então, eu filmei muita coisa que não entrou no documentário, então eu vou lançar muito mais desse material. Entrevistas completas com pessoas e apenas entrevistas estendidas, certo? Uma porção, depois que o documentário sair, se eles estiverem no documentário, né, eu vou lançar a entrevista completa. Depois disso, de algumas dessas pessoas. Mas, para ser honesto, sabe, o diretor fez um ótimo trabalho. Incluímos todas as melhores partes. Eu realmente sinto que este é o melhor material do que gravamos. Para contar uma história coesa, pode haver material ótimo que você filmou, mas que não se encaixa com o resto do que você está tentando mostrar, certo? Você tem que contar uma história, certo? Então, de qualquer forma, muito obrigado a todos por assistirem. Espero que vocês gostem do trailer. A gente se vê no próximo vídeo. Lembrem-se, pessoal, Vedas, cada dia é um presente. Paz! Patrick, aqui é Johnny Thomas do podcast Johnny Thomas. Meu irmão, só queria dizer que te amo muito. Sei o quão difícil e exigente é o trabalho que você faz. Na verdade, estive muito doente com a doença de Lyme. Eu estive internado no hospital em abril com coágulos de sangue nos meus pulmões e isso me impediu por um bom tempo de fazer o meu programa. Comecei para me divertir com o meu sobrinho, o Ron, e fizemos alguns programas, mas não consegui fazer nenhum por causa da minha saúde, mas estou me sentindo bem hoje e os feriados estão próximos. E estou interessado em todas as coisas de que você fala, especialmente o 3 e Atlas, que se for um comentário ficarei chocado. Quer dizer, é impressionante o que está a fazer e as coisas que estão a acontecer com isso, e o Aviloeb estou a acompanhar isso bastante de perto, mas eu só queria mesmo dizer que estou muito orgulhoso de você está a fazer um trabalho excelente, eu adoro mesmo assistir ao podcast, é um trabalho e tanto, continue em frente e espero poder fazer um em breve. Bem, eu estive entrando e saindo do hospital, como eu disse, bastante. No dia seguinte ao meu aniversário, 16 de novembro, eles me levaram de ambulância. Mas estou bem, como eu disse, e sigo no dia a dia, mas sou forte. Então, de qualquer forma, muito amor e continuem em frente, cuidem-se.